Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um pouco de listas encadeadas e vai vir um algoritmo de como remover números duplicados de uma lista encadeada. Bora lá para o problema então? Bom, nesse problema aqui, você receberá uma lista encadeada, né, uma linked list, que está ordenada de acordo com seus valores. Escreva uma função que remova o valor que está duplicado. Você deve utilizar a mesma lista oferecida, não poderá criar uma nova lista encadeada. Bom, o algoritmo está nos pedindo algo bem trivial, bem simples, que é percorrer uma lista encadeada, né? É, o termo que é mais comum está sendo utilizado para esse tipo de lista é linked list, né? É muito comum a utilização de termos em inglês para tópicos de programação. Então, se acostumem com isso, né? Nas documentações, nos códigos, se vocês forem ler, muita coisa estará em inglês. É, mas então, o algoritmo pede para a gente percorrer essa lista e remover os valores duplicados. É bem simples, é bem direto ao ponto. Um ponto importante aqui que vai ser crucial para esse algoritmo aqui até se tornar simples é que essa lista que a gente vai receber, ela está ordenada. Ou seja, quando a gente encontrar valores duplicados, eles estarão um do lado do outro, né? Isso vai tornar bem fácil a remoção dos valores dessa lista, né? Então, bem direto ao ponto, a gente vai começar a percorrer a nossa lista, né? E a gente vai começar bom, eu pretendo em breve estar fazendo um outro vídeo só explicando sobre estruturas de dados, né? Listas linkadas, hash tables e outras estruturas de dados utilizados na programação. Mas uma lista linkada ela vai possuir uma propriedade valor, no nosso exemplo aqui, é, e também uma propriedade chamada próximo ou next, né? Também é muito comum essa implementação aí. Então o valor vai ser apontado para o valor atual daquele nó, né? Da lista. Então imagine que cada pontinho desse aqui é um nó de conexão entre a lista e o next é um ponteiro apontando para o próximo valor da lista. Então no caso um e o next aqui também seria um. Aí o next também, a propriedade next também teria o next e a gente seguiria percorrendo a nossa lista. Então para a gente fazer isso, percorrendo a lista após lista, a cada interação, a cada vez que a gente passar por um node, a gente vai criar uma variável que a gente vai chamar de node diferente ou nó diferente, né? Node é nó em inglês. E aí a gente vai estar verificando se o node diferente, no caso quando a gente vai passar pela primeira vez, a gente vai armazenar um. Se o node que o próximo node, quando na próxima interação for igual, a gente continua passando até ser diferente. Então, a gente vai fazer uma verificação, vou explicar isso melhor nas linhas de código, mas aqui só uma explicação conceitual de como esse algoritmo vai funcionar. Quando a gente estiver passando pelas interações e encontrar um node diferente, a gente vai fazer uma atualização dos valores de next aqui. Então, teoricamente, a gente vai pular esse node aqui para ele apontar para esse valor 3. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o valor do node atual que a gente está percorrendo e a gente vai setar o ponto next dele para ser o próximo node diferente. Próximo node diferente. Então, a gente basicamente vai estar fazendo essa operação, que o next aponte para o próximo node diferente. Aí a gente vai continuar a nossa interação partindo do 3, tal. Hora a gente atualiza o nosso node diferente 4. Aí a gente vai começar a ver que está igual, não atualiza. Vai ver que está igual, não atualiza. Hora que a gente encontrar o próximo node diferente, a gente atualiza a propriedade next.
desse node aqui que a gente está armazenando no nosso node distinto aqui, né? Nosso node diferente nessa variável. A gente aponta a propriedade next para esse valor aqui. Mesma coisa, quando a gente chegar aqui, a gente vai olhar para esse valor. Esse node é diferente, então a gente armazena ele nessa variável. E a gente vê que o próximo é igual. Sendo igual, a gente só passa para o próximo. E aqui numa implementação, isso fica abstrato quando a gente coloca numa representação visual aqui, mas toda lista aqui teria um ponteiro apontando para o null, né, um valor nulo, indicando que aqui seria o fim da lista. Então a gente pegaria esse último node distinto aqui, a propriedade next dele, e apontaria para essa next aqui, que seria um valor null, indicando que a lista está vazia. Assim, a nossa lista ficaria 1, 3, 4, 5, 6, sem valores repetidos, realizando essas operações aqui. Bora lá ver? Vocês vão ver que vai ficar bem simples esse algoritmo. Na hora que a gente implementar, fica bem mais fácil de estar entendendo. Eu criei uma classe aqui chamada MyLinkedList. Eu não usei a classe nativa do C Sharp, porque eu acho que para facilitar um pouco, né, e também, como eu falei, eu quero nos próximos vídeos estar adentrando esse assunto aqui, então eu vou estar fazendo algumas operações. Só explicando aqui, tem duas propriedades, uma representando o valor e a outra representando o próximo nó. Eu declarei aqui dois construtores, né, aqui também para facilitar os testes, depois eu explico melhor, mas a gente recebe aqui um valor, coloca esse valor aqui na propriedade valor e seta o next igual a null. Aqui no caso a gente está recebendo por parâmetro alguns valores, né? Essa propriedade params aqui do C Sharp permite que a gente passe uma lista de valores. A gente seta aqui uma propriedade corrente node, atualiza o valor dela para ser o primeiro valor do index que está passando aqui e começa a percorrer nossa coleção aqui de valores e preenchendo a lista aqui com next, next, next até a gente chegar no fim. Aqui também fiz uma sobrescrita no método string, só para a gente também percorrer a nossa linked list e retornar uma string com todos os valores. Só para a gente ficar mais fácil na hora de comparar ou fazer alguma outra coisa assim. Beleza? Então bora lá para o nosso algoritmo, enfim. Então a gente vai declarar aqui um node. Node, como eu falei, nó. Então a gente vai falar nó atual é igual a lista, que é a primeira que nas listas encadeadas. Também é conhecido a primeira propriedade como cabeça, né? E a última como cauda. Então, head, tail, também termos muito comuns para estar utilizando com listas encadeadas. Mas de novo eu vou entrar em detalhes quando a gente tiver o vídeo só sobre listas encadeadas. Então, a gente vai começar a percorrer. Então, enquanto, como eu expliquei, quando chega no fim, a gente atinge uma propriedade nula, né? Então, enquanto a propriedade não for nula, ou seja, enquanto ainda tiver lista, aí a gente vai começar aquela variável de próximo node diferente. A gente vai receber o next, próximo item do que a gente está percorrendo. Aqui a gente vai fazer um outro while para a gente continuar percorrendo. E aqui a gente vai verificar duas coisas. Enquanto o próximo não for nulo, ou seja, se às vezes a gente chegou numa situação onde está repetido, mas aí a gente chega até o fim da lista repetido, e o próximo node ponto value foi igual, ou seja, é o valor repetido que a gente tem. Se ele for, se no caso essa condição for verdadeira, ou seja, o próximo que a gente está é diferente de nulo, a gente não chegou no fim da lista, e o próximo é igual o valor do que a gente começou a nossa interação, o que, que a gente vai fazer? A gente vai atualizar o nosso próximo diferente até ele estabelecer essas condições, ou seja, ele não estar no fim da lista ou ele ser diferente do que a gente está olhando. Quando a gente chega nesse cenário, a gente vai começar a atualizar nossas propriedades. Então, conforme eu expliquei aqui no whiteboard, a gente está fazendo essa operação, atualizando o next do, do node atual que a gente está percorrendo. Deixa eu só parar para ficar claro aqui.
Então a gente está atualizando a propriedade next do node atual que a gente está na nossa interação para ser o próximo valor diferente. Então a gente está pegando a propriedade next e atualizando para ser o próximo diferente. E aí a gente atualiza a nossa sequência para a gente voltar a percorrer os nossos nodes a partir do próximo node diferente. Então, quando a gente faz essa operação, o nosso node atual aqui, ele vai receber o valor de 3 para ele continuar interagindo com a nossa lista encadeada. Beleza? No final aqui, a gente vai retornar a nossa lista. Isso também é bem importante, como a gente estabeleceu aqui no nosso problema, né? A gente deveria utilizar a mesma lista, né? A gente não poderia criar uma lista nova, né? Então, essa condição também era bem importante. Beleza? Vamos estar rodando os nossos testes. Enquanto processa, posso mostrar para vocês aqui como que a gente utilizou aqueles construtores lá, né? Aqueles params lá passando os valores e tal. Bom, tá aí. Nossos testes foram rodados, passados. Bom, espero que tenha ficado claro. Espero que eu tenha te ajudado a estar entendendo mais ou menos como funciona uma lista encadeada. Como eu falei, em breve estarei postando outro vídeo explicando somente essa lista, mas espero que deu para entender aí como que funciona o algoritmo para remover valores duplicados de uma lista encadeada. Espero que você tenha curtido. Deixe um comentário aqui para saber se você chegou nessa solução. E é isso. Valeu!